A estrada à frente era uma faixa escura e interminável, engolida pelas sombras do interior de Minas Gerais. Eram quase 3 da manhã e eu seguia sozinho pela BR-116, uma rodovia que cruzei tantas vezes nos últimos 20 anos que poderia percorrê-la de olhos fechados. Mas naquela noite algo estava diferente. O rádio CB estava mudo há horas, como se o silêncio tivesse tomado conta da frequência. Normalmente escutaria outras vozes, motoristas conversando sobre acidentes ou problemas mecânicos, mas nada. Era como se eu fosse o único ser vivo naquela estrada. O clima estava seco e o som constante do motor do caminhão me fazia companhia. Por algum motivo, comecei a reparar mais na solidão. Não havia faróis à frente ou no retrovisor, e o céu estava surpreendentemente claro, sem nuvens, apenas um manto de estrelas que se estendia até onde a vista alcançava. Parecia uma cena tranquila, mas havia algo no ar, uma sensação de vazio que eu não conseguia ignorar. Ao passar pelo último posto de combustível há algumas horas, notei que ele também estava estranho. Deserto, sem nenhum movimento, sem ninguém para encher os tanques ou vender um café. Mas não pensei muito nisso na hora. Talvez estivesse mais tarde do que eu imaginava e os funcionários já tivessem ido embora. Segui em frente, convencido de que logo cruzaria com outro caminhoneiro. Mas agora, o peso daquela solidão começou a me afetar. Olhei para o relógio no painel. 3h15. Nada na estrada, nenhuma curva, nenhuma cidade à vista. Apenas o asfalto que parecia esticar-se eternamente. Lembro-me de pensar que talvez estivesse cansado demais. Talvez os olhos estivessem me pregando peças. Mas a verdade é que algo naquela noite não estava certo. Continuei. E o silêncio continuava também. Foi quando vi as placas de uma cidade pequena à beira da estrada que achei que a sensação de isolamento começaria a desaparecer. São Vicente, dizia o letreiro enferrujado. Eu já havia passado por lá antes, nada além de algumas casas, um posto de gasolina e uma praça central. Esperava, ao menos, ver algumas luzes nas janelas, talvez até parar para tomar um café. Mas conforme avancei pelas ruas desertas, percebi que algo estava profundamente errado. As lâmpadas dos postes piscavam intermitentemente, lançando sombras grotescas sobre as calçadas vazias. As fachadas das casas eram escuras, como se ninguém morasse ali. Nem mesmo o cachorro magro que sempre latia quando passávamos estava à vista. Não havia carros estacionados, nem sinal de qualquer atividade. Olhei para os poucos semáforos e eles também piscavam, trocando as cores sem razão, controlando um tráfego inexistente. Um calafrio percorreu minha espinha. O motor do caminhão parecia mais alto do que o normal, ecoando nas ruas como se estivesse gritando no vazio. Engatei a marcha mais alta, tentando sair dali o mais rápido possível. Não me atrevi a parar. Algo naquela cidade me dizia que eu deveria seguir em frente, e rápido. Enquanto deixava as últimas construções para trás, olhei pelo retrovisor e vi São Vicente se afundando na escuridão. A sensação de que havia algo a mais naquela cidade deserta permaneceu insistente, enquanto eu seguia adiante sozinho. Depois de deixar São Vicente para trás, o silêncio se tornou sufocante. Não apenas o silêncio da estrada, que eu já estava acostumado, mas algo mais profundo, como se o mundo ao meu redor tivesse parado de existir. O rádio CB permanecia mudo, sem um único ruído.
Tentei sintonizar algumas estações de rádio locais, na esperança de pegar uma música ou a voz de algum locutor noturno. Nada. Apenas estática. Aquilo começou a mexer comigo. As horas avançavam e eu continuava sem cruzar com outro veículo. Nem um farol à vista, nem um sinal de vida. Apertei as mãos no volante, sentindo o suor frio escorrendo pela testa. Olhei mais uma vez pelo retrovisor, como se esperasse ver algo lá atrás. Havia apenas a estrada vazia, mas a sensação de que não estava mais sozinho era cada vez mais intensa. A escuridão parecia mais densa, como se algo estivesse se escondendo nela, observando de longe. Eu sabia que não havia nada atrás de mim, mas mesmo assim, não conseguia parar de olhar. O isolamento estava me afetando de um jeito que eu não conseguia explicar, e a cada quilômetro, a sensação de ser observado só aumentava. Continuei dirigindo, mas, quanto mais avançava, mais a estrada parecia me levar de volta para casa. A familiaridade dos marcos aumentava a minha confusão. Eu reconhecia os lugares: o posto de gasolina, a praça central, a padaria que costumava frequentar. E por um momento, a esperança surgiu. Poderia tudo estar normal novamente? Mas à medida que me aproximava, percebi que algo ainda estava errado. O rádio CB começou a crepitar. Uma voz distante interrompeu o silêncio opressivo, seguida por outra, e então uma conversa entre caminhoneiros se desenrolou, alegre e animada. Era um alívio, mas havia um tom subjacente que me deixava inquieto. As vozes eram familiares, mas não consegui me sentir verdadeiramente à vontade. O que havia acontecido com o silêncio pesado? Estava mesmo de volta à minha cidade ou ainda era uma ilusão? Ao chegar ao centro da cidade, avistei a movimentação habitual. Pessoas caminhavam pelas calçadas, carros passavam em um fluxo constante e a vida vibrante que conhecia estava intacta. Mas algo em mim persistia, a lembrança da figura na estrada, o desespero que senti e a sensação de que algo havia mudado em meu interior. A dúvida permanecia. O que foi aquilo? Uma visão? Um pesadelo? Eu não tinha respostas, mas sabia que havia enfrentado algo inexplicável. O rádio continuava a murmurar conversas despreocupadas, mas a sombra do que vivi me seguia, como um mistério que eu nunca poderia desvendar completamente. O vento cortava a estrada como uma lâmina afiada, e a chuva se derramava incessantemente sobre a lataria do caminhão. A escuridão daquela noite de julho de 2024 parecia absorver toda a luz ao meu redor, e a única coisa que quebrava o silêncio eram os sons da água se chocando contra o asfalto e o motor roncando sob o capô. Sou Sérgio, um caminhoneiro veterano, e as estradas vazias são o meu lar. Conheço cada curva, cada trevo e cada cidade que percorro, mas aquela noite tinha uma sensação diferente. Naquele momento, a solidão se tornava uma companhia ainda mais pesada. Minha mente vagava para longe, lembrando de um amor que se perdera nas brumas do passado. Os rostos que amei agora eram como fantasmas, esmaecidos pelo tempo e pela dor da perda. As memórias se entrelaçavam com os sons da chuva, criando uma melodia de nostalgia e tristeza. O asfalto refletia as luzes dos faróis, mas para mim, tudo parecia apenas uma pista que levava a lugar nenhum. Era uma viagem de rotina, do interior de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro, mas algo na atmosfera me deixava inquieto. A chuva batia contra o vidro, como se quisesse me avisar de algo.
O rádio tocava uma música suave, mas eu não conseguia prestar atenção. O ritmo da estrada, o motor e a chuva formavam uma sinfonia desconcertante que ecoava na minha mente. Eu precisava me concentrar, mas as lembranças não me deixavam em paz. Passava pela cidade de São Sebastião do Paraíso quando uma luz estranha piscou à beira da estrada. A princípio pensei que fosse apenas um reflexo, algo que a chuva poderia ter criado. Mas à medida que me aproximava, percebi que não era. Era uma figura. Uma mulher com um vestido encharcado, parada sob a luz trêmula de um poste. O coração acelerou, não por medo, mas por uma curiosidade inexplicável que me impulsionava a parar. Decidi que não poderia deixá-la ali, sozinha na escuridão. Afinal, quantas vezes não ajudei viajantes perdidos? Uma voz interior insistia que era a coisa certa a fazer, mas havia algo naquela noite que tornava cada decisão uma armadilha. Um frio na espinha percorreu meu corpo enquanto freava, e a mulher começou a se aproximar lentamente do caminhão. O que eu não sabia era que aquele encontro mudaria tudo, e que a estrada, agora tão familiar, se tornaria um labirinto de pesadelo. O caminhão parou com um rangido familiar, e o som do motor se apagou, mergulhando o ambiente em um silêncio inquietante. O para-brisa embaçado impediu uma visão clara da mulher. Ela estava lá, com os cabelos grudados ao rosto, o vestido encharcado colado ao corpo. Um misto de compaixão e alerta me envolveu. Olhar para ela era como contemplar uma miragem que poderia se dissipar a qualquer momento. A dúvida me consumia. E se ela for uma armadilha? A voz dentro de mim sussurrava, mas a outra parte não conseguia ignorar o desespero nos olhos dela. Ela olhou em minha direção e pude sentir um frio na espinha, como se soubesse que eu a observava, que havia algo mais em seu olhar além do simples pedido de ajuda. Com um suspiro profundo, abri a porta e a convidei a entrar. A chuva agora caía mais forte, formando uma cortina quase impenetrável. Ela hesitou, mas logo se aproximou, subindo lentamente para o meu caminhão. Assim que fechou a porta, o ambiente ficou mais pesado. A atmosfera se tornava densa e carregada, e as gotas de água continuavam a bater como pequenos tambores de advertência. O que a trouxe até aqui em uma noite tão tempestuosa? Pensei, mas as palavras se perderam em minha garganta. Havia um mistério em sua presença que me deixava inquieto, uma sensação de que eu estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Assim que a mulher se acomodou no banco ao meu lado, um silêncio constrangedor preencheu o caminhão. O cheiro de chuva misturava-se ao aroma de algo indefinido que emanava dela, algo que me deixava inquieto. Seus olhos profundos e melancólicos refletiam a tristeza de um mundo que eu não podia entender. Tentei puxar conversa, mas a voz parecia falhar. "Você está bem?" Perguntei, tentando quebrar a tensão. Ela olhou para mim, mas sua expressão permaneceu impassível, como se estivesse longe, em algum lugar onde eu não pudesse alcançá-la. "Sim", respondeu com um leve aceno, mas havia uma distância na sua voz, como se a resposta tivesse vindo de muito longe, de um lugar que ela não queria compartilhar. A estrada seguia, mas minha mente vagueava. Algo no formato do seu rosto, na curva de seu sorriso triste, soava familiar. Era como se eu a tivesse visto em um sonho, ou em alguma lembrança esquecida. As visões começaram a surgir. Uma tarde ensolarada, risadas ecoando em um campo de flores.
Mas logo essas memórias eram sobrepostas por outra imagem, mais sombria. Um acidente, gritos, um beijo de despedida. "De onde você é?" perguntei, enquanto as sombras do passado se aglomeravam ao meu redor. Ela hesitou novamente, e o olhar perdido dela não deixava espaço para mais perguntas. O que a trouxe até ali? Qual dor a perseguia? E, principalmente, por que eu sentia que estava ligado a ela de uma maneira que não conseguia explicar? O mistério pairava no ar, e a atmosfera dentro do caminhão ficava cada vez mais densa, como se as sombras da noite quisessem entrar. A chuva continuava a cair, mas a escuridão ao redor parecia se intensificar à medida que seguíamos. Eu mantinha os olhos na estrada, mas a presença da mulher ao meu lado era como um peso a mais, uma pressão que se acumulava no ar. O murmúrio que escapava de seus lábios se transformou em um sussurro quase hipnótico, palavras incompreensíveis que flutuavam no espaço entre nós. Às vezes, eu sentia como se estivesse tentando me contar um segredo, mas cada vez que eu virava a cabeça, ela se calava. Concentrando-me na estrada, notei algo estranho. A paisagem ao nosso redor parecia mudar. As árvores se tornavam mais altas e mais densas, suas silhuetas se contorcendo de maneira irregular sob a luz dos faróis. Eu me perguntava se estava sonhando, se a minha mente estava pregando peças. A estrada, antes familiar, agora se torcia e se estendia de forma surreal, como se tivessem entrado em um lugar sobrenatural. A cada curva, sombras pareciam surgir à beira da pista, figuras indistintas que se moviam em um ritmo lento e quase etéreo. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que estava completamente só, e a ideia de que aqueles espectros poderiam ser produtos da minha imaginação começou a se dissipar quando uma dessas sombras se destacou. Era como se me observassem, aguardando algo, esperando que eu fizesse o movimento errado. "É só a chuva", repetia para mim mesmo, mas a voz interior se tornava cada vez mais fraca. O peso da atmosfera ao redor me deixava inquieto, e percebi que a mulher ao meu lado estava olhando pela janela, com um ar de concentração. "O que você está vendo?" pensei, mas a resposta parecia estar além do alcance de qualquer explicação lógica. O murmúrio de palavras incompreensíveis cessou de repente, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A tensão no ar era palpável. Eu sentia meu coração bater forte, como se soubesse que algo importante estava prestes a ser revelado. A mulher virou-se para mim, e seus olhos pareciam brilhar em meio à escuridão. O que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. "Estou presa entre dois mundos", ela começou, sua voz soando distante, como se ecoasse de algum lugar profundo dentro de si. "Eu não deveria estar aqui, mas algo me mantém." O medo e a confusão se entrelaçavam em meu peito, enquanto ela continuava: "Você também faz parte disso. Lembra-se do acidente?" As palavras dela atingiram meu estômago como um soco. Memórias fragmentadas começaram a inundar minha mente. Um carro, o som de metal se retorcendo, gritos. Eu conhecia essa história, mas não a lembrava completamente. O passado se desdobrava como uma sombra, revelando imagens de dor e arrependimento. Eu estava lá, consegui murmurar, sentindo o peso da revelação. A mulher assentiu, e o ambiente ao nosso redor parecia se contrair, como se o próprio caminhão estivesse sendo puxado para uma realidade diferente. As paredes de metal se tornaram opressivas,
E eu percebia que a carona que ofereci não era apenas um ato de bondade. Era um desdobramento da minha própria dor, um chamado para enfrentar algo que eu havia enterrado. Visões aterrorizantes começaram a se intensificar, sombras dançando ao meu redor, memórias distorcidas e ecos de gritos preenchendo o espaço. O horror começou a se materializar em minha mente e percebi que a estrada não era apenas uma rota. Era um caminho de volta para o meu passado, um caminho que eu havia escolhido percorrer. A estrada, antes bem definida, agora se transformava em um labirinto, com curvas impossíveis que se contorciam como serpentes. O caminhão começou a falhar, o motor emitindo um ruído estridente que cortava o silêncio, como se estivesse tentando se libertar da pressão que o envolvia. Meu coração acelerou e a adrenalina inundou meu corpo enquanto eu lutava para manter o controle sobre o volante, mas algo além de mim parecia interferir. A mulher ao meu lado começou a desaparecer, suas características se esvaindo nas sombras que agora dançavam ao nosso redor. Não! Gritei, mas minha voz soou impotente, um eco perdido em meio à crescente escuridão. A estrada continuava a mudar e eu não sabia mais para onde estava indo. O caminhão balançava e eu podia sentir o frio do medo tomando conta de mim. As sombras começaram a se aproximar, figuras indistintas que pareciam sussurrar meu nome. Sérgio, Sérgio. As vozes eram um lamento, um chamado que me atingia com força, reverberando em meu íntimo. Eram as lembranças que eu havia tentado enterrar. O acidente, a culpa, o desespero que eu tinha empurrado para longe. Estavam agora de volta, exigindo que eu encarasse a verdade. Eu não quero lembrar, gritei, mas as vozes não me deixavam em paz. As figuras começavam a se definir, revelando rostos familiares, entrelaçados com dor e desespero. Eu via as expressões de quem amei, de quem perdi. O terror atingiu seu ápice quando percebi que a dor e o desespero não eram apenas sombras à minha volta, mas sim partes de mim, fragmentos de uma vida que eu tinha tentado esquecer. O caminhão continuava a balançar, e eu já não sabia se estava dirigindo ou se havia sido sugado para dentro de um pesadelo sem fim. O desespero tomou conta da minha mente, e enquanto as visões se intensificavam, percebi que a única maneira de escapar daquela prisão era enfrentar a verdade que eu tanto temia. O caminhão agora estava parado, imerso em um silêncio que era quase ensurdecedor. A chuva havia cessado, mas a umidade no ar parecia absorver o peso do que havia acontecido. Eu estava sozinho, finalmente, mas a solidão era um fardo mais pesado do que eu esperava. A estrada à minha frente, uma linha escura que se estendia sem fim, refletia não apenas a viagem que havia feito, mas a jornada emocional que me acompanhava por toda a vida. Enquanto observava a estrada, percebia que ela era uma metáfora poderosa. Cada curva, cada sombra à beira da pista, representava a perda que carregava, a culpa que nunca me abandonara. A mulher que havia me dado carona não era apenas uma figura fugidia, ela simbolizava tudo que eu havia perdido e tentado esquecer. Meu coração se apertou ao reconhecer que o amor perdido e a dor nunca desaparecem completamente. Elas se tornam parte de quem somos, moldando nossa identidade, mesmo quando tentamos nos distanciar. A lembrança das vozes e das sombras ainda ecoava em minha mente. Eu sabia que aquele encontro não havia sido meramente uma coincidência,
mas uma oportunidade para confrontar os fantasmas que assombravam minha vida. A estrada diante de mim continuava a se estender, mas agora era mais do que apenas um caminho físico. Era um reflexo do meu próprio estado emocional, uma jornada que não tinha fim à vista. E enquanto eu ligava o motor novamente, uma dúvida inquietante surgiu. Poderia realmente escapar do passado? O que deixei para trás ainda tinha poder sobre mim. O caminhão avançou lentamente, mas no fundo, eu sabia que a estrada sempre estaria lá, junto com a sombra do que eu perdera. Com um último olhar para o caminho que deixava para trás, percebi que, embora o passado me perseguia, a decisão de continuar a viagem era só minha. Meu nome é Antônio e sou caminhoneiro. As estradas sempre foram minha casa, um vasto território que me permite sentir a liberdade pulsando em cada milha percorrida. No entanto, na manhã de 25 de setembro de 2024, enquanto me preparava para mais uma viagem pela BR-116, uma sensação de inquietude começou a brotar em meu peito. O céu estava encoberto, as nuvens carregadas parecendo prenunciar algo além da mera mudança climática. A cidade de Curitiba já despertava quando entrei na cabine do meu caminhão, o barulho do motor rugindo em minha orelha. O cheiro característico de óleo e combustível se misturava ao aroma de café fresco que havia me acompanhado durante a noite anterior. O rádio, sintonizado em uma estação local, tocava músicas sertanejas e falava sobre o clima. As previsões não eram animadoras, mas, como qualquer caminhoneiro experiente, sabia que uma tempestade era apenas um obstáculo a mais a ser superado. Com as primeiras luzes do dia se espalhando pela estrada, comecei a dirigir, minha mente flutuando entre as lembranças de viagens passadas e o que me aguardava. O motor ronronava suavemente enquanto cruzava a cidade, os prédios e os rostos das pessoas se tornando borrões. Em algumas horas, a solidão da estrada seria minha única companhia. Contudo, enquanto passava por um trecho mais isolado, notei um aviso sobre desaparecimentos de caminhoneiros na mesma rota. O boato me fez pensar: por que estradas assim, que deveriam trazer liberdade, também poderiam ser palco de mistérios e tragédias? Concentrei-me na estrada à frente, tentando afastar esses pensamentos sombrios. À medida que a distância aumentava entre mim e a cidade, a natureza começou a se revelar em sua forma mais pura. O verde das árvores que margeavam a estrada era reconfortante, e o cheiro da terra molhada pela chuva recente me trouxe um alívio temporário. A sensação de solidão, antes desconfortável, começou a se transformar em uma velha conhecida, como uma amiga que se instala ao seu lado durante a viagem. Ao passar por um pequeno posto de gasolina, uma imagem chamativa atraiu minha atenção. Era um letreiro antigo, parcialmente coberto pela vegetação, anunciando a última parada. O nome ressoou em minha mente, uma advertência silenciosa que eu preferi ignorar. Sem querer me deixar levar pelo medo, pisei no acelerador e segui em frente. A estrada se estendia diante de mim, serpenteando por colinas e vales, e enquanto dirigia, comecei a sentir a familiaridade do movimento. A batida do meu coração se sincronizava com o ritmo da viagem, e eu me deixei levar por essa dança solitária, perdida no vasto panorama. Porém, em um canto da minha mente, uma pequena voz me alertava sobre o que estava por vir. Com o céu se tornando cada vez mais cinzento,
Eu não sabia que aquela viagem, que deveria ser apenas mais uma entrega, logo se transformaria em algo muito diferente. O destino se aproximava, mas por agora, o único que me aguardava era a estrada. A paisagem começou a mudar rapidamente enquanto eu dirigia pela BR-116. O céu, antes nublado, tornou-se ameaçador. Nuvens escuras se aglomeravam, formando um manto denso que cobria o sol. Logo, o vento forte começou a soprar, fazendo o caminhão balançar ligeiramente na pista. As gotas de chuva começaram a despencar do céu, inicialmente tímidas, mas logo se transformaram em um dilúvio incontrolável. A visibilidade se reduziu drasticamente, e eu ajustei os faróis para o modo de chuva, tentando manter a concentração. Cada gota que batia no para-brisa era um lembrete do poder da natureza. O som da chuva batendo no metal do caminhão era ensurdecedor, quase como se o mundo estivesse gritando, e o cheiro da terra molhada invadia a cabine, tornando a atmosfera ainda mais opressiva. Conforme dirigia, os raios cortavam o céu em zigue-zague, iluminando a estrada por frações de segundo e revelando poças d'água que refletiam imagens distorcidas do meu caminhão. A cada relâmpago, minha mente se perdia em pensamentos sobre a vida. A solidão da estrada começava a pesar, e eu me questionava sobre os motivos que me levaram a esta profissão. O que eu realmente buscava nessa jornada sem fim. Então, como um sopro gelado, um sussurro começou a ecoar em meus ouvidos. Era uma melodia estranha e inidentificável, como se o vento estivesse cantando uma canção esquecida. Tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observado cresceu. Olhei pelo retrovisor, mas só vi o vazio da estrada atrás de mim. A tempestade intensificava minha inquietação, e eu lutava para manter a atenção na estrada, ciente de que a natureza não perdoa os distraídos. A tempestade finalmente se dissipou, mas a estrada, agora encharcada, parecia estranhamente silenciosa. O som da chuva cessou, e o mundo fora da cabine do caminhão parecia ter entrado em um estado de pausa. Eu acabei de passar por um trecho mais isolado da BR-116 e um leve arrepio percorreu minha espinha. A neblina começava a se formar, cobrindo a estrada com um véu tênue que tornava a visibilidade incerta. Então percebi um carro que me ultrapassava repetidamente. Um sedã escuro que parecia surgir do nada, desaparecendo no horizonte, apenas para reaparecer momentos depois. O movimento era tão repetitivo que uma sensação de déjà-vu tomou conta de mim. Era como se estivesse preso em um loop e o carro fosse um fantasma, desafiando minha sanidade. Tentei racionalizar a situação, convencendo-me de que a fadiga da estrada estava me fazendo ver coisas. Depois de horas dirigindo sob a tempestade, era natural que minha mente começasse a falhar, mas a inquietação só aumentou. Enquanto dirigia, vislumbrei uma figura encapuzada à beira da estrada. Um golpe de medo atravessou meu corpo, e ao tentar olhar novamente, a figura havia desaparecido, como uma miragem. O coração acelerado pulsava em meus ouvidos, e uma sensação de que algo não estava certo se instalou em mim, um presságio do que ainda estava por vir. O que eu havia encontrado na estrada? Por que me sentia assim? Conforme continuei a dirigir, a atmosfera ao meu redor tornou-se cada vez mais densa. O céu, uma mistura de cinza e azul profundo, parecia se fechar sobre mim, enquanto a névoa se instalava, enrolando-se como serpentes em torno do caminhão.
A visibilidade despencou para poucos metros, e cada sombra na estrada parecia ganhar vida própria, como se dançassem em um balé macabro. Eu tentava focar, mas uma crescente desorientação começou a tomar conta. Com as mãos firmes no volante, a angústia se instalou em meu peito. A estrada, que antes parecia familiar, agora parecia um labirinto. Os contornos da pista se desfazendo em um borrão. Cada curva me deixava mais inquieto, e as sombras ao redor pareciam se mover, desafiando minha percepção. A dúvida começou a corroer minha confiança. Eu realmente estava em controle? Ou seria apenas um espectador em um pesadelo que não tinha fim? As vozes sussurrantes começaram a surgir, misturadas ao som do motor e ao barulho das rodas cortando a água acumulada na pista. As risadas distantes ecoavam na névoa, altas e sinistras, como se uma multidão invisível estivesse se divertindo à minha custa. A sensação de ser observado era inegável. Era como se algo ou alguém estivesse me seguindo, esperando o momento certo para se revelar. Eu me peguei questionando minha sanidade, me perguntando se estava verdadeiramente acordado ou se aquela era apenas uma ilusão criada pela solidão e pela pressão da estrada. Era angustiante sentir-me tão preso, tão impotente diante do que estava acontecendo. A névoa tornava tudo mais opressivo, e uma sensação profunda de desespero me envolvia, como um manto escuro. A névoa tornou-se opressiva, envolvendo tudo em um manto de brancura que parecia alivejar e sufocar ao mesmo tempo. Enquanto dirigia, o coração acelerado pulsava em meu peito e uma sensação crescente de pânico me dominava. Então, como se surgisse do próprio ar, avistei uma figura encapuzada bem no meio da estrada. A silhueta era indistinta, mas o que mais me aterrorizou foi o jeito como ela parecia flutuar, como se não estivesse presa às regras da gravidade. Num impulso, eu girei o volante para desviar da figura, mas o caminhão derrapou na água acumulada e, em um instante, perdi o controle. O mundo ao meu redor se transformou em um turbilhão de metal e vidro, enquanto o veículo capotava, o som do impacto ecoando em minha cabeça como um trovão. A última coisa que vi antes da escuridão foi a figura encapuzada olhando para mim, seu rosto oculto nas sombras. Durante a queda, minha mente foi tomada por uma visão aterradora. Estranhas imagens de desaparecimentos de caminhoneiros inundaram minha consciência. Eu via rostos conhecidos, homens como eu, perdidos nas brumas da estrada, sendo engolidos pela névoa. O eco dos rumores que ouvira anteriormente martelava em meus ouvidos, e eu percebia que havia algo sinistro em jogo. Aqueles que desapareceram, seus destinos agora entrelaçados com o meu. Então, a escuridão me envolveu completamente. Quando recobrei a consciência, estava fora do caminhão, cercado pela névoa espessa. O cheiro de fumaça e o som distante da chuva ainda pairavam no ar, mas eu não conseguia entender como havia chegado ali. O caminhão, agora uma massa retorcida de metal, era uma lembrança distante, enquanto eu lutava para me levantar, confuso e desorientado, tentando compreender o que havia acontecido. Quando finalmente acordei, o primeiro sinal de que algo estava muito errado foi a ausência da estrada. O caminhão não estava mais lá, e ao meu redor, apenas a densidade da floresta se estendia em todas as direções, como se o mundo que eu conhecia tivesse desaparecido. A sensação de desamparo me consumia. Cada passo que dava entre as árvores parecia me afastar ainda mais da realidade.
Meu coração batia descompassado e eu lutava para encontrar uma referência familiar. Enquanto explorava a floresta, um arrepio percorreu minha espinha. A cada passo, ecos de risadas e sussurros ressoavam entre as árvores, como se algo ou alguém estivesse me observando. A atmosfera era carregada e uma ansiedade crescente se apoderou de mim. Não estava sozinho. Percebi isso quando encontrei outros motoristas perdidos, seus rostos pálidos e confusos, refletindo o mesmo desespero que eu sentia. Eles contaram histórias semelhantes às minhas, relatos de estranhas figuras na estrada e do terrível momento em que perderam o controle de seus caminhões. Um deles, com os olhos arregalados, falou sobre a névoa e como ela os atraía para um lugar sem volta. Juntos, começamos a traçar um plano para escapar desse pesadelo, buscando uma saída daquela prisão verdejante. Mas a floresta parecia estar viva, manipulando nossos passos e rindo de nossos esforços. Como poderíamos escapar de algo que nos cercava e sabia exatamente onde estávamos? O desespero começou a se transformar em desespero coletivo, e o medo de nunca mais sair daquele lugar nos uniu em uma luta desesperada pela sobrevivência. Após uma busca angustiante, encontrei uma trilha estreita que parecia promissora. A cada passo, a esperança crescia, e por fim, a estrada familiar apareceu diante de mim, banhada pela luz do dia. Quando finalmente cheguei em casa, a sensação de liberdade era amarga. O lar, que sempre representou segurança, agora era apenas um espaço vazio, ecoando com as visões e os sussurros que me perseguiam. Os rostos dos motoristas perdidos ainda dançavam em minha mente, e as risadas distantes ecoavam em meus ouvidos. A experiência havia deixado marcas profundas. Eu me sentia traumatizado, como se uma parte de mim tivesse ficado para trás. A estrada, antes um símbolo de liberdade e aventura, agora se tornara um símbolo de medo e incerteza. O que realmente deixei para trás naquela floresta? As perguntas assombravam-me, e a dúvida era uma sombra constante. O que era real e o que era apenas uma ilusão de uma mente exausta? Eu sabia que nunca teria todas as respostas.